começando mais um Café com a Leão Group. Eu sou a Marcela Lima, jornalista, e o nosso convidado especial de hoje é o José Carlos Moser, ex-jogador e ex-treinador de futebol. Jogou bola há mais de 16 anos, passou por grandes clubes como Benfica, Flamengo, já morou em vários lugares do mundo e hoje vai bater um papo aqui com a gente. Muito obrigada, Moser, por aceitar nosso convite para estar aqui hoje. Eu agradeço, Marcela, a oportunidade de poder estar junto com vocês aqui na Leão Group e poder partilhar com o público um pouco da minha trajetória, tanto no Flamengo como na Europa. É uma honra para a gente tê-lo aqui. Me conta aí um pouquinho da sua trajetória, por onde você passou, os lugares que você morou. Bom, eu tive um sonho de jogar futebol em função da Copa do Mundo de 1970, né? Por vários motivos, um deles foi porque o Rivelino era o jogador mais novo da seleção brasileira e eu gostava muito do Rivelino. E queria, curiosamente, ser o Rivelino na minha vida, né? Mas cedo eu percebi que eu estava longe de conseguir ser o Rivelino, né? Porque o Rivelino era muito bom de bola e eu não tinha essa qualidade toda para jogar na posição que ele jogava, que era ponta esquerda, né? E aí fui treinar no Bangu, na cidade onde eu fui criado, na cidade não, no bairro, desculpa, onde eu fui criado. Cidade de Bangu. Que honra, né? Estou muito feliz com esse comentário. E eu fui treinar no Bangu com o professor Ananias, que foi um ex-jogador também do clube, mas infelizmente naquele período as coisas não estavam muito bem na formação e 2, 3 meses eles acabaram com a formação. E eu tive um amigo meu que morava no bairro e ele jogava no Campo Grande. E ele me convidou a ir fazer teste no Campo Grande, eu fui, e por sorte a minha passei. Aí fui jogar no Dente de Leite, na época que se chamava, hoje em dia é os Iniciados, né? E aí fui federado pelo Campo Grande. Aí tive a sorte de receber um convite do Botafogo para jogar. Aí eu aceitei logo, né? Botafogo, um clube grande, fui. E tive 2 anos jogando no Botafogo e depois achei que no final do segundo ano eles iriam me dispensar, porque eu jogava numa posição que era segundo ponta de lança, né? E nós tínhamos um treinador que era um treinador excelente nas camadas de base, que já faleceu há muitos anos, o professor Neca. Ele era expert, né, nessa matéria e ele me deslocou para a ponta direita, né? E eu gostava de fazer gol, eu não gostava muito de cruzar a bola para ninguém, né? Eu gostava de estar ali no meio do campo, perto do gol, para fazer gol. E aí, no primeiro ano, eu jogando na ponta direita, porque ele gostava de jogadores grandes e fortes, e eu era assim um bocado meio raquíticozinho, pequenininho. Então eu levava muita desvantagem assim no corpo, mas era muito arisco. Eu sempre fui muito voluntarioso, sempre me dediquei muito. Eu jogava futebol de salão no clube do meu bairro, no Cassino Bangu, então eu conciliava futebol de campo aos domingos de manhã e jogava futebol de salão no domingo à tarde, né? Então eu era assim muito aguerrido, mas tinha muita raça e ia levando a minha vidinha assim, aos trambolhões ali no corpo, porque eu era pequeno, e ele me deslocou para a ponta direita para pôr um colega meu, que também era muito bom, o Trigo. E aí, depois, no segundo ano, eu achei que eles iriam me mandar embora, porque eu era pequenininho, e ele gostava de jogadores altos e fortes. E aí fui tentar a sorte na peneira do Flamengo, que eles tinham uma peneira, né, que fazia uns testes ali na entrada da Ilha do Governador, no 24º Batalhão do Exército. Aí fui lá e passei. E tinha uma coisa interessante naquele ano, naquele período da minha carreira, que eu pensava que já estava no Flamengo, mas não estava, estava no time da peneira, né? E aí o treinador depois nos explicou que de 15 em 15 dias o Flamengo vinha fazer um jogo contra a equipe que eu trabalhava, né? E aí, se o treinador gostasse de alguém, aí sim ele selecionava para poder fazer parte mesmo do Flamengo e ir para a Gávea. Tá.
E eu tive sorte que no primeiro dia logo que houve esse jogo, depois que eu passei no teste, eu e mais 4 colegas fomos selecionados para ir para a Gávea. E aí começou a minha vida em 75 no Flamengo. Aí decolou, né? Aí fui lutar. Você estava com quantos anos? Eu estava com 15 anos. Muito aí garoto. fui lutando e jogava na mesma posição, no meio campo, né, com o professor Júlio Leal, e o irmão dele era nosso preparador físico, era uma pessoa extraordinária, bacana. Aí fui galgando as categorias até chegar no profissional. Bacana. E quando você começou, imaginava, você teve uma trajetória internacional, né? Muito marcante, passou por vários países, Portugal, França, Japão, Marrocos. Imaginava que ia seguir esse caminho? Não, eu imaginava, na verdade, ser profissional do Flamengo. Uhum. Ali para você era o ápice, né? Tipo... Porque na verdade, quando minha família é toda flamenguista, né? E o nosso ídolo de todo rubro-negro, de todo flamenguista é o Zico, né? E eu queria jogar no Flamengo em função desses jogadores que a gente admirava, né? Zico, Júnior, Leandro, Andrade, Adílio, né? Nunes. E eu fui subindo naquela expectativa de um dia poder jogar no profissional, né? E isso aconteceu e para mim foi uma maravilha, né? O fato de eu ter 19 anos e jogar com aquele pessoal todo, né? Era um sonho, né? E eles me ajudaram muito. Tive muito conselho dos mais velhos, o exemplo que eles davam, não é, a nível de trabalho, de responsabilidade nos treinamentos, não só no treino, como também fora, a maneira como tratava os torcedores, a maneira como tratava a imprensa. Isso tudo eu fui aprendendo, né? Porque eram exemplos extraordinários, né? Qual foi o primeiro lugar que você morou fora do Brasil? Foi Portugal. Como é que foi essa... Eu tive essa sequência, né, que durou até 87, né, no profissional, muitos jogos, muitas vitórias, muitas alegrias, né? E chegou um período em 87, no início do ano, que nós tínhamos 5 jogadores para renovar contrato. E financeiramente o clube não estava bem. E eu era um deles, só que eu era o 5º, né? Primeiro vinha o Zico, depois vinha o Júnior, Leandro, Andrade, Adílio e eu na sequência, né? Então nós tínhamos um presidente que nós adorávamos muito, né? E, na verdade, todos os presidentes que nós tivemos foram pessoas espetaculares. Treinadores espetaculares, dirigentes espetaculares. E aí, nesse início de 87, eu fui abordado pelo nosso presidente em dizer que eles tinham me negociado com um clube de Portugal. E eu nem acreditei, que eu nunca pensei em sair do Flamengo, né? Porque nos anos 80 era muito difícil a transferência de zagueiros, né? Sempre jogadores de meio campo, atacante, porque era a habilidade pura, o futebol, né? Então, a zagueirada nunca tinha chance. Houve uma saída do Luiz Pereira, houve a saída do Abel Braga, houve a saída do Marinho Pérez, depois do Edinho, né? Esses foram os que eu tive conhecimento que conseguiram ir para o exterior. E depois tinha um estigma na época que os zagueiros brasileiros não eram competitivos, né? E me surgiu essa oportunidade e o presidente falou para mim: Moser, acontece isto, em relação aos contratos, né? E você é o 5º para renovação e quando chegar na sua altura nós não temos condições de dar um valor que você merece. E nós achamos que você já teve o seu trabalho bem feito e vamos lhe dar um prêmio e vamos deixar você ir embora. Pô, eu fiquei desesperado. Eu nem sabia o que dizer, né? Aí fui para casa. Te mandaram para um país que você sabia o idioma. Depois teve essa conversa do idioma, né? Que é muito engraçada. Eles falaram: você vai para um país que fala português, você não vai ter dificuldade nenhuma de relacionamento, as pessoas vão te entender, você vai entender.
e você vai vingar lá porque você tem que sair para poder o mundo ver o seu trabalho. Eu falei, tá bom, fui para casa e falei com meu pai ficou todo contente, e meu pai sempre bastante positivo, sempre dizia que isso ia acontecer, ele nunca disse nada, mas sempre falava, né? Eu sabia que isso eu falei que isso ia acontecer. E aí eu aceitei, aí fechei o acordo com um empresário na altura que se chamava Manuel Barbosa, que levou vários jogadores para o Benfica, jogadores da seleção brasileira, era um empresário fantástico. E ingressei no futebol português. E o mais engraçado, quando eu cheguei lá, liguei a televisão de casa e não entendia nada. Aí achei que tinham me enganado. Porque o futebol português, ele é um futebol difícil na época, era muito difícil. E a língua também era muito difícil de se entender, porque havia muitas palavras difíceis, né, que nós não usávamos aqui no Brasil. Sim. E depois eu estava vendo um programa com um humorista muito conhecido, Hermani José. E ele gostava, só depois que eu vim a saber, que ele gostava de imitar o pessoal do Norte. E a pronúncia do Norte, ela é complicadíssima de você entender, como é também na região das ilhas, né, nos Açores, na Madeira, né? O sotaque é muito diferente. E eles usam palavras que a gente desconhece, né? Então, ele gostava de imitar esse pessoal assim, fazendo cômicas, né, na televisão, e eu olhava assim, eu falava assim, caramba, não entendo nada. Eu tive uma semana para entender as coisas. Aí comecei em casa a falar comigo mesmo, achando que meu presidente tinha me enganado, que me mandou para um país que eu ia ter dificuldade. Mas aí depois, no dia a dia, a coisa foi fluindo normalmente, eu tive uma adaptação ótima. Eu posso dizer que a minha vida toda no futebol eu sempre fui muito agraciado por Deus, né? Eu joguei no melhor clube nos anos 80, com o melhor plantel dos anos 80. Fui para Portugal para jogar num clube que era semelhante ao nosso, da onde eu fui formado, um clube de massa, onde tinha a maioria dos jogadores da seleção portuguesa, porque naquele tempo a seleção, como era também no Brasil, ela reunia o grosso de 2 clubes, né? Lá em Portugal era o Benfica e o Porto, que cediam mais jogadores para a seleção. Então eu joguei num time que só tinha jogadores de seleção, né? E tinha alguns estrangeiros que também eram jogadores de seleção no seu país. E a trajetória em Portugal foi extremamente positiva. E eu, com aquele meu jogo muito agressivo, né? Muito competitivo, eu entrei lá no futebol português como uma luva, né? Então fui acarinhado logo de cara assim pelos torcedores, que é ótimo, né? Quando você encaixa assim logo num clube, que os torcedores veem em você uma peça extremamente útil no time, você se sente assim mais forte, né? E depois eu pude me adaptar muito fácil. Eu sempre tive uma coisa que meu pai sempre me ensinou, que nós deveríamos ser muito responsáveis, muito profissionais e procurar se adaptar o mais rápido possível aos lugares que você fosse trabalhar. Ele sempre me disse isso, né? E eu sempre levei isso muito, muito forte na minha vida, né? Porque cada categoria que você vai, você tem que fazer uma nova adaptação, né? Porque você vai encontrar jogadores mais fortes do que você estava habituado a jogar, né? O futebol, ele é mais difícil, né? E você tem que lutar por isto, né? E eu sempre fui assim, né? E tive sempre a característica de ser muito falante, né? De conversar muito, de querer saber coisas, aprender a cultura, né? E respeitar as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. Essa é uma coisa que eu ouço bastante dos jogadores que, assim como você, já moraram em outros países, além do talento com a bola, a importância de saber se adaptar, né? É uma característica que você tem que ter, né, para jogar lá fora. É fundamental. E acima disso, ao querer, né? Eu acho que o querer vem primeiro do que você querer se adaptar. Porque muita gente quer se adaptar, mas não quer, né? O querer tem que ser mais forte do que uma adaptação.
porque você só vai fazer uma adaptação se você realmente querer, né? Eu já vi barbaridades de jogadores dizendo que, quando retornam, dizendo que não se adaptou por causa disso, daquilo. Mentira. A pessoa nem tentou, na sua opinião? Eu acho mentira. Não, ele pode ter tentado, só não teve a convicção e a dedicação necessária para vencer, né? Porque o material humano, o Brasil sempre tem melhor do que o europeu. Isso sem dúvida, sem dúvida. Sendo que o futebol ele vai mudando, né? O futebol dos anos 80 era o futebol de hoje em dia, o presente, é um futebol muito mais difícil, com muito mais, digamos, exigência física e de cognitivo, né? Porque você tem muita coisa para pensar durante o jogo, muita coisa para executar. São movimentos com bola, movimentos sem bola, movimento coletivo, além do movimento individual, né, que tem que estar em primeiro lugar, porque se você pensar somente no coletivo e não pensar no individual, porque o individual vem à frente do coletivo, na minha opinião, né? Porque você tem que se preparar individualmente para poder servir o coletivo, né? Então, isso para mim é fundamental. Se você não estiver preparado individualmente, fisicamente e mentalmente, você não consegue ser colaborador no coletivo, né? E essa premissa eu sempre tive, talvez em função do meu pai foi muito trabalhador e eu, desde pequenininho, acompanhava, ele me levava para o trabalho e eu pude herdar essa atitude, né? E para mim foi fundamental, foi ótimo. Eu nunca tive problema em país nenhum, muito pelo contrário, fui muito ajudado, talvez por isso, né? Pela minha predisposição de colaborar em tudo quanto era situações, tanto dentro como fora do campo, né? O ensinamento que meus colegas no Flamengo me passaram foi muito útil a nível de relacionamento com o grupo, né? Com o exterior, né? E com a imprensa também, né? Isso eu acho que é fundamental, você ter um bom relacionamento com a imprensa, né? Um relacionamento de respeito, né? Porque eu acho que tudo na vida você se consegue com respeito, né, e admiração pelo aquilo que faz, né? Eu conheço uma pessoa que se chama Cazé, né, e ele diz que a profissão, não importa qual seja, você tem que ter o brilho nos olhos, né, e o coração tem que bater, né? Se você conseguir transmitir isso, você vence, né? Então isso é fundamental para quem quer vencer no exterior, para quem quer vencer no seu país, você ter brilho e o teu coração bater, que só assim você consegue transmitir a bondade e a sua qualidade de trabalho. Falou muito bonito, muito bonito. Adorei essa entrevista, muito obrigada por ter vindo aqui, amei suas experiências. Então vocês anotaram aí, ó, brilho nos olhos, convicção e adaptação, né? E vontade de fazer isso tudo. Isso aí, vontade de fazer acontecer. Essas aí são as habilidades, dicas do Moser para você ter uma carreira internacional bem sucedida. E nacional também. E nacional também, né? No caso internacional, porque como a gente trabalha aqui com isso, né? A gente sempre puxa, né? Pega essas dicas, mas com certeza é para qualquer profissão, em qualquer lugar aqui ou lá fora. Com certeza absoluta que primeiro passem na sua terra, para que você tenha a possibilidade de um dia ir para o exterior, né? Se você realmente tiver uma atitude e for uma pessoa de destaque no seu país, automaticamente você também vai ser uma pessoa de destaque no exterior, tenho certeza absoluta. Show! Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido essa entrevista. Se ficou com alguma dúvida e quiser entrar em contato com a gente, nossos contatos estão aqui na descrição. E se quiser falar com um dos nossos consultores, liga pra gente que a gente passa todas as informações sobre os nossos serviços, tá bom? Um beijo em todo mundo e até o próximo Café com a Leão Group.